Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à classe da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Hoje nós vamos estudar a quinta lição, este trimestre que estamos estudando o livro do profeta Isaías. Então é muito bom nós olharmos para a mensagem e para a vida de Israel no Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento era o povo de Deus. E os profetas do Antigo Testamento foram profetas escolhidos por Deus, inspirados por Deus, e que nos deixou nas Escrituras as suas ricas e preciosas palavras, seja a profecia, seja o ensino, seja o relato do que aconteceu com Israel, mas principalmente o modo como Deus cuidou do seu povo. O modo como Deus tratou em justiça e misericórdia o comportamento do seu povo. Então nós podemos hoje ler tudo o que aconteceu, aprender com a experiência do povo de Israel e, sobretudo, aprender quem é o nosso Deus. Como é que o nosso Deus ele trata o seu povo? Como é que ele trata as nações desta terra? Quais são, de fato, as promessas de Deus para nós? Então, hoje nós vamos estudar sobre justiça e misericórdia de Deus nestes capítulos do livro de Isaías. Queremos que Deus nos abençoe, que Ele ilumine o nosso coração e que nos ajude a compreender a Sua palavra para nós podermos ter esperança, para nós descobrirmos estas promessas gloriosas de Deus para nós, para vivermos com confiança no Deus da nossa salvação. Vamos lá então? Hoje os capítulos são os capítulos 26, 28 a 30 do profeta Isaías. Eu gostaria, inicialmente, de fazer a leitura dos versículos do capítulo 26, porque este capítulo 26 é um capítulo muito especial. Ele é um hino que o povo de Israel poderia entoar. É um hino que fala da segurança que aquele que confia no Senhor tem para a sua vida, especialmente no período das adversidades, em que ele enfrenta as pressões da vida, em que está cercado muitas vezes de inimigos, como era o caso do povo de Israel que habitava em Jerusalém. Então vejamos o que diz a palavra de Deus. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. E que cântico era este? Então vamos ler agora este cântico. Como todo cântico, ele é muito parecido com os salmos de Israel. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, abate até o chão e a reduz até o pó. Pisam-na os pés dos pobres e os passos dos necessitados. O caminho do justo é plano. Tu que és reto, nivelas a sua vereda. No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Minha alma te deseja de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Veja que hino bonito, não é?
um hino que poderíamos até colocar uma música nestas linhas para podermos cantar na igreja, não é? Pois bem, o tema de hoje é justiça e misericórdia. Isaías está falando ao povo de Judá, especialmente ao povo de Jerusalém, a respeito das coisas que Deus iria fazer e a respeito das adversidades que chegariam até eles, principalmente as adversidades provenientes do juízo de Deus. Deus estava fazendo juízo e estava aplicando a disciplina, especialmente no seu povo de Israel. Ora, Deus é um Deus justo e ele quer que a justiça prevaleça na terra. Ele observa o comportamento e ele observa os julgamentos e as decisões e as ações de todos os reinos da terra. E ele julga com justiça. Mas e o seu povo? O seu povo pode caminhar sem prestar contas para ele? Não. Do seu povo também ele vai cobrar justiça. E o seu povo precisa ser exemplo para todos os povos da terra. O seu povo precisa ser fiel e precisa andar na lei do Senhor e precisa mostrar para testemunho das nações como que a lei do Senhor é santa, é justa, é reta. Como que o povo que serve ao Senhor é um povo feliz. Como um povo que obedece à lei é um povo que vive na justiça. E como que uma nação que tem o Senhor como seu rei é uma nação próspera. E aqui, Israel não estava vivendo assim. Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E Isaías, como profeta, ele vai agora, então, dizer a Israel onde é que estão os seus erros. E ele vai dizer a Israel como Deus vai tratar estes erros. E ele vai dizer a Israel: Deus saiu de sua morada para julgar os reinos da terra. E ele vai também julgar o reino de Israel. Por isto, Isaías começa com este hino de refúgio. É o refúgio que o povo de Deus tem em Sião. A palavra aqui para Jerusalém agora é Sião. Sião, na verdade, é o nome do monte sobre o qual Jerusalém estava edificada. Mas Jerusalém tinha o nome agora comprometido com os reinos deste mundo. Israel tinha se entregado à idolatria. Israel estava buscando aliança com reinos ímpios e não estava buscando o socorro que vem do Senhor, a justiça que vem do Senhor. Jerusalém não estava depositando mais a sua confiança no Senhor e por isso buscava o socorro nas divindades pagãs, na idolatria. E aí Deus vem para julgar Israel. Mas Isaías diz: olha, Israel permanece sendo o povo escolhido de Deus. É a nação do coração de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Sião é o lugar onde Deus escolheu para a construção do seu tabernáculo, a sua habitação, o templo do Senhor. E o templo do Senhor estava sobre o monte Sião. E então, ele tem amor por Sião. Sião passa a ser o nome, então, do lugar para onde Deus vai trazer o seu povo, onde ele vai resgatar o seu povo, para onde ele vai trazer os cativos, para começar de novo a aliança com o seu povo. Então, neste capítulo 26, nós temos a designação do refúgio em Sião. Sião será refúgio dos fiéis. Por isso o hino começa dizendo: uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação, por muros e antimuros. Dentro dela o povo está seguro. Abri as portas
para que entre a nação justa. Então o profeta declara que as portas de Sião deveriam se abrir e a nação do Senhor, a nação justa, iria entrar e ali dentro ela estaria guardada pelo Senhor. Então é o refúgio que nossa alma tem em Sião, a cidade do Senhor. E aqui o hino faz um apelo para confiar no Senhor. Versículo 4 diz: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E também diz: o caminho do justo é plano. Tu que és reto, nivelas a sua vereda. Então, é o apelo para confiar no Senhor. E o hino de Isaías vai também mostrar como que o ímpio, ele não tem remédio. Deus vai mandar o seu juízo sobre pessoas que não têm mais remédio, que não têm mais correção, pessoas que avançaram no pecado, na dureza do coração, na rebeldia contra o Senhor, até um ponto que não tem mais retorno. Só tem a expectativa do juízo. Por isso, os versos 10 e 11 do 26 diz: ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor, ou seja, até dentro de Israel. Na cidade santa de Jerusalém, haviam ímpios que não tinham mais conserto. Eles tinham ultrapassado a linha da rebeldia. A obra do Senhor na vida do crente também é retratada aqui no capítulo 26. Deus faz uma obra na vida do israelita fiel. Ele faz uma obra na vida do profeta fiel, do sacerdote fiel, do rei que busca a sua presença. Assim como ele faz uma obra na nossa vida também, como crentes que somos e que buscamos de coração a fidelidade aos ensinamentos do Senhor. Então ele faz a obra na nossa vida. E aqui diz que o Senhor, ele estabelece para nós a paz. Tu fizeste para nós todas as nossas obras. Ou seja, o que fazemos, não devemos de forma alguma nos iludir e imaginar no nosso coração que fazemos por nossas forças, por nossos méritos. Isto seria vaidade, orgulho, que era o pecado de muitos lá em Jerusalém e pelo mundo afora. Então, o profeta Isaías atribui ao Senhor o mérito de fazer por nós nossas próprias obras. As obras feitas na obediência e temor do Senhor, elas não são nossas. É o Senhor que opera estas obras em nossas vidas. Veja que coisa maravilhosa, não é? Como é importante obedecer ao Senhor e ser fiel ao Senhor, porque até as nossas obras passam a ser obras das mãos do Senhor. Isto nos dá uma paz tão grande. Isso nos dá uma expectativa de que nossas obras vão frutificar, porque estão sendo plantadas em nossos corações, em nossas mãos, pelo Senhor. Então a obra do Senhor acontece na vida do crente. E este hino, ele prossegue, ele vai até o verso 21, eu não li todo, mas ele termina dizendo que o pastor que chama o seu rebanho para o refúgio. O pastor quer guardar as suas ovelhas. Então, o verso 20 é um convite. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras. As câmaras eram os lugares reservados no templo para os tesouros do Senhor. Então, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação do Senhor. Ou seja, sobre aqueles que são fiéis não vem o juízo do Senhor. Na verdade, o juízo do Senhor vem sobre toda a terra. Mas nós não vamos sofrer as aflições que todos sofrem como resultado do juízo do Senhor sobre nós.
esse sofrimento não é o sofrimento por conta do juízo de Deus sobre nós. É um sofrimento como parte da nossa humanidade e da nossa vida terrena e de estarmos debaixo do mesmo sol que todas as demais pessoas e de sofrermos das mesmas tribulações que as pessoas sofrem, mas não como resultado do juízo de Deus. O sofrimento na vida do crente não é por causa do pecado e do juízo de Deus, porque o crente está justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas Paulo diz que os nossos sofrimentos são como o sofrimento de Cristo. Nós sofremos pela pecaminosidade humana, nós sofremos por conta do erro e do pecado dos outros, mas nós sofremos debaixo da nossa aliança com o Senhor. O sofrimento é para a glória de Deus. Por isso, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse: olha, o sofrimento que a família está neste momento padecendo é para a glória de Deus. Pois bem, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Ou seja, é um período de dor, de sofrimento. Estas coisas aconteciam porque as nações estavam em guerra, Deus estava permitindo que tudo aquilo acontecesse, não porque ele goste de guerras, mas porque o pecado humano levou à guerra. O ódio entre as nações levou à guerra. E a consequência do ódio, da desobediência, do desrespeito à lei de Deus, conduz as nações à morte, ao sofrimento, ao derramamento de sangue. E isso ia acontecer também em Jerusalém, porque o rei se endureceu, os sacerdotes se endureceram, os profetas mentiram, e os generais queriam ir para a guerra para derramar sangue dos inimigos, contra a vontade de Deus. Muito bem. O refúgio é o que o profeta apresenta como resposta de Deus para os fiéis, para aqueles que entendiam a vontade de Deus, que a vontade de Deus não era o que as nações faziam, não era o rumo que a idolatria tomou dentro de Israel. O pecado se avolumou dentro de Israel, na terra de Judá, em Efraim. O fiel não concorda com isso. Quem conhece o Senhor não pratica estas obras. Pois bem, indo adiante então no nosso estudo, o capítulo 28 inicia agora então alguns atos de Deus. Esses capítulos vão mostrar o juízo do Senhor contra os rebeldes, tanto os rebeldes das nações, quanto os rebeldes da sua própria casa Israel. Mas esses capítulos, os capítulos 28, 29, 30 e 31, vão tratar do pecado de Israel, o pecado de Jerusalém. Aqui o profeta vai mostrar que a casa de Deus está à véspera do juízo. A casa de Deus, ela vai passar também pelo juízo. A casa de Deus, especialmente por conta dos rebeldes, vai sofrer danos. Jerusalém vai ser destruída, o templo todo vai ser destruído, como nós sabemos pela história. Toda a cidade vai ficar completamente queimada. Nós sabemos pela história que logo a seguir, depois da morte do rei Ezequias, que é o rei agora onde Isaías está cumprindo o seu ministério, os seus filhos seriam desobedientes, seriam rebeldes, e isto desencadearia o ódio da Assíria e posteriormente da Babilônia contra o reino de Judá. E eles seriam então massacrados e seriam destruídos, e a cidade seria destruída, e o povo seria levado cativo para a Babilônia,
para o Egito, para outras nações. Então, o que nós vamos ver da agora em diante são os ais. Os ais que significam a dor que o juízo de Deus produz. O profeta vai chamar de ai. Ai é a expressão de dor, é a expressão da vítima, é a expressão do sofredor. Mas aqui o ai aqui tem um sentido espiritual. Ai aqui tem o sentido da dor que alguém padece por causa do pecado, da idolatria, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Então, o primeiro ai, qual é? Aqui parece muito com o Apocalipse, viu? Os ais. Porque eles são, na verdade, a expressão do juízo de Deus, como aquelas taças que foram derramadas lá no Apocalipse sobre a terra, não é? Então, o primeiro ai é o ai da nação embriagada. Aqui o profeta está dizendo que o povo de Judá, especialmente a tribo de Efraim, ficou embriagado. O povo de Efraim ficou embriagado com seus pecados, com a sua idolatria, com a sua prostituição, com as suas bebedices. E então, Deus não se agrada disto. E Deus veio para corrigir isto. Então, o verso 1 do capítulo 28 diz: ai da vaidosa coroa dos bêbados de Efraim, e da flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho, o vale dos vinhedos, que agora era o vale dos embriagados, porque eles se entregaram ao prazer, ao pecado, à idolatria e abandonaram o Senhor. Eis que o Senhor tem um valente e poderoso, como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. Ele a derrubará violentamente por terra. A vaidosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Juízo duro. A história de Israel mostra como que o que aconteceu ali foi triste. Foi pesaroso realmente, muito sofrimento, muito derramamento de sangue, muita dor, mães se separando de crianças, os soldados estrangeiros matando mulheres, matando crianças, destruindo casas, tomando as riquezas da terra. Então este é o primeiro ai. É o ai contra a nação embriagada pelo pecado. É o ai contra os líderes que escarneceram do Senhor. Verso 14 deste capítulo, o profeta diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Ou seja, os líderes escarneciam de Deus. Eles faziam e diziam: Deus não está vendo. Eles induziam o povo à idolatria, ao pecado, às alianças com as gentes pagãs, e o povo aceitava. E quando os profetas, de fato, os profetas enviados por Deus protestavam, os reis perseguiam os profetas. E poucos eram os homens e mulheres e famílias que acolhiam esses profetas e os guardavam. Então Deus via aquilo. Deus tolera até determinado nível, mas chega um ponto que Deus diz: basta. Então, este é o momento em que os líderes escarnecedores são julgados. Então, o capítulo 29 fala do segundo ai. O segundo. E é o ai, vamos dizer, o castigo, a disciplina, o juízo de Deus contra os pecados da capital. A capital, os irmãos sabem, era Jerusalém. Era onde morava o rei e onde estava o templo do Senhor.
onde os atos oficiais eram praticados, onde os sacerdotes faziam os sacrifícios para a nação, onde os profetas, principalmente, eles atuavam tentando corrigir Israel dos seus erros. Então, o segundo ai é contra Jerusalém. Aqui chamada Ariel. Ariel é uma palavra como se fosse um diminutivo de Israel, ou de um diminutivo que significa o povo de Deus. Essa terminação de Ariel, El é Deus. El é o Altíssimo. Então, lá na Bíblia, a gente encontra que esta palavra, lá no original, não é? Que esta palavra era para designar a cidade de Deus, a trincheira de Deus, o acampamento de Deus. Davi, ele acampou em torno do Monte Sião para tomar a cidade dos Jebuseus e colocou nela o nome de Jerusalém, cidade da paz, da aliança com Deus. Agora Deus está dizendo, olha, este acampamento de Davi, este acampamento que Davi montou para tomar a cidade dos Jebuseus e instalar o seu palácio e posteriormente o templo, é agora então que vai ser julgada. E eu vou montar acampamento contra ela. Do mesmo modo que Davi montou acampamento para tomar a cidade dos Jebuseus, eu vou agora montar acampamento para tirar o orgulho de Jerusalém. Ariel. Então é o ai contra Jerusalém. E também um ai, um juízo, sobre todos os que enganam ao Senhor. As pessoas que acham que podem enganar a Deus, não é? Então, aqui no capítulo 29, versículo 15, diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ou seja, as suas intenções, os seus planos. Procuram agir e tomar decisões e fazer o seu projeto de vida sem consultar a vontade do Senhor. Fazem por si mesmos, fazem por sua própria vontade, fazem para não dar satisfação de nada ao Senhor. E fazem as suas obras às escuras, diz aqui o verso 15. E dizem, quem é que pode nos ver? E mais, quem vai tomar conhecimento do que estamos fazendo? Eles não acreditavam mais que Deus estivesse olhando as suas obras, que Deus estivesse vendo o que estavam fazendo. Ora, perderam a fé. Perderam o temor, perderam a fidelidade a Deus, perderam a consciência de Deus, se tornaram incrédulos. Vós que perverteis tudo, uma perversão. Então, os que enganam ao Senhor, até o versículo 24 é a declaração de Isaías, desse ai contra os que enganam ao Senhor. Depois o irmão ou a irmã pode ler completamente esse texto. O terceiro ai está no capítulo 30. Capítulo 30. E ele vai até o capítulo 31, os primeiros versículos. Ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Depois no capítulo 31 diz: ai dos que descem ao Egito para buscar ajuda. Então, estes ais são contra os reis, contra sacerdotes, contra os governadores, contra os generais, contra os líderes de Israel que não queriam mais obedecer à lei do Senhor, não queriam mais serem submissos ao Senhor, não queriam mais o governo do Senhor, não queriam mais o reinado do Senhor sobre eles. Rebeldes. Então, ai dos filhos rebeldes, que buscam socorro fora de Deus, ou seja, fora da aliança com o Senhor. Eles estavam buscando socorro por fora, porque não queriam dar contas daquilo que faziam ao Senhor, porque sabiam que era errado. Quando faz uma coisa que está errada,
a pessoa sempre vai tentar dar a volta por fora. Então, nos versículos 1 a 5 do capítulo 30, diz: se põe a caminho para descer ao Egito, sem pedirem o meu conselho, diz o Senhor, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará vergonhosa. A confiança na sombra do Egito trará confusão. Pois, embora os seus oficiais estejam em Zoan e os seus embaixadores chegam a Ranes, eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha, como também de opróbrio. Oráculo do Senhor. Isto mostra como que Deus estava observando o seu povo, conhecia os caminhos do seu povo, como conhece os nossos caminhos, como sabe também como nós estamos agindo com ele. Nós precisamos também agir dentro da aliança com o Senhor. Nós também precisamos agir em comunhão com o Senhor Jesus, na direção do seu Espírito. Quando estamos enfrentando lutas, necessidades, conflitos, ameaças, onde devemos buscar o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. E aí vem o ai dos que confiam na força da carne. No capítulo 31, vai dizer assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Confia na força, no poder, na quantidade, confia na riqueza, confia na grandeza, e se esquece da grandeza do Senhor. Deus traz tudo isso a juízo agora. Ele vai julgar todos esses caminhos de Israel. E então, aqueles que confiam na força da carne vão ficar decepcionados, sim. Aqueles que confiam em reis, em cavalos, em exércitos, vão perder a batalha. Deus vai julgar. Ele julga a nossa fé. Ele julga a nossa obediência. Ele julga a nossa confiança nele, a nossa sinceridade. Ele vai dizer aqui que o povo busca ele com os lábios, mas o coração está distante, não é? Agora, então, vamos ver como que opera a misericórdia do Senhor. A misericórdia que o Senhor prepara para os fiéis. Dentro de todo esse contexto, dá-se a impressão de que tudo estava contaminado e de que tudo estava embaralhado, todos estavam comprometidos com o pecado e com a idolatria, com a prostituição, com a mentira, com a rebeldia. Não. Não. Não é bem assim. Deus está julgando os ímpios. Deus está julgando aqueles setores, aquelas pessoas, aqueles governos que se distanciaram com rebeldia, com escárnio do caminho do Senhor. Mas havia muita gente fiel. Isaías era fiel, a família de Isaías era fiel. O rei Ezequias foi fiel durante a maior parte da sua vida. Havia muita gente que ainda temia ao Senhor e que buscava ao Senhor e que guardava a sua aliança com o Senhor. Estes não seriam julgados, sofreriam, sim, mas não por conta do juízo de Deus. Ou seja, não era um sofrimento que traria castigo, morte. Seria sofrimento para crescimento. Seria sofrimento para aprender como Deus age. Seria sofrimento para confirmar o caráter do nosso Deus e a certeza de que Deus não deixa ninguém na impunidade. Então Deus vai fazer agora a sua manifestação de misericórdia. No capítulo 29, versículos 22 a 24, nós lemos assim: portanto, o Senhor que remiu a Abraão
assim diz acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando virem seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E aos errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão instrução. Veja que há aqui uma rara, não é, parcela do povo de Israel que iria ser abençoado. Essa parcela seria abençoada. O povo seria abençoado. Aqueles que eram fiéis. Por exemplo, foram levados para o cativeiro babilônico pessoas como Daniel, seus amigos, pessoas que eram fiéis, pessoas que eram honradas, pessoas que obedeciam ao Senhor, pessoas que mantinham a sua fidelidade à aliança com o Senhor. A estes Deus abençoou. Então, estas promessas são para os fiéis. Versos 22 a 24 diz que os frutos da disciplina do Senhor trarão santificação, temor e entendimento, aprendizado, instrução. Versículos 22 e 24. No capítulo 30, versículo 18 a 26, são as promessas do Senhor a respeito do futuro. Então, depois das promessas quanto aos frutos da disciplina, vêm as promessas do Senhor a respeito do futuro. Aqui diz assim, verso 18 do capítulo 30. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Prestem atenção nisso. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. O que significa isso? Os fatos estão acontecendo. A Assíria está invadindo as terras de Israel. A Babilônia está ameaçando tomar Jerusalém. O povo fiel está aflito. Os infiéis estão buscando solução por outros caminhos. O Senhor está esperando. Isso significa que o Senhor está ali preparando as bênçãos para aqueles que permanecerem fiéis. Então, por isso o Senhor se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. O que é equidade? É aquele que faz justiça de acordo com a obra de cada um. Então ele não vai punir quem está certo, ele vai punir quem está errado. Bem-aventurados todos os que por ele esperam. Então aqui está a promessa do Senhor para o futuro. E estas promessas são de misericórdia no tempo próprio. O Senhor espera para ter misericórdia. O tempo próprio, o kairós, o tempo da plenitude da justiça, para agir em prol de quem esperou por ele. Verso 18. Também é a promessa do Senhor para a cidade, para o monte, para Sião. Sião agora é a designação para todos aqueles que estão na aliança com o Senhor. O monte onde o reino do Senhor ainda existe na vida das pessoas. Verso 19 diz, na verdade, o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Isso aqui no futuro, né? Porque vai passar o cativeiro e eles vão voltar. E vão voltar para habitar Sião. Não chorarás mais. Que lindo, não é? Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo a tua voz, te responderá. É a promessa de Deus. A promessa que não falha. A promessa que é fiel. A promessa para quem espera pelo Senhor. Então, a terceira promessa quanto ao futuro é de que a correção de Deus para nós é uma bênção.
A correção de Deus, a disciplina de Deus para a nossa vida é uma bênção, é um aprendizado. Os versos 20 a 22 dizem assim: embora se dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, antes os teus olhos os verão, e aos teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a correção divina é bênção porque ela é a voz que aponta o caminho que devemos seguir. Deus faz esta obra. E ele faz isso até o ponto de você repugnar o pecado. Veja o verso 22. E contaminareis a cobertura de prata e das tuas imagens esculpidas e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas e as lançarás fora. Mas é prata, é ouro. Não importa. Mas é prata e ouro dedicado a Satanás, a idolatria, que traiu a aliança com o Senhor, joga fora. E aí termina dizendo: e lhes dirás, fora daqui. Fora daqui. Nós temos que aprender a dizer ao pecado, fora daqui. Nós temos que aprender a dizer às nossas dúvidas, às tentações, fora daqui. Porque isso não agrada ao Senhor. E também as promessas em relação ao futuro são promessas de paz e abundância. É isso que Isaías queria que o povo ouvisse. O juízo viria, mas os fiéis não estariam abandonados. Então, no verso 23, ele diz: então ele te dará chuva para a tua semente. Ele vai fazer a terra ficar próspera. O vale lá dos vinhateiros, que os produtores e as cidades e todos que estavam ali estavam embriagados e dominados pelo pecado, agora seria vale da paz, da abundância, da prosperidade, da fidelidade, da santidade. E também as promessas de vitória sobre os inimigos. No versículo 27. Aqui é uma série de versículos agora em que o profeta vai mostrar como que Deus vai vencer aqueles que eram inimigos de Israel. E vai vencer também aqueles que fizeram mal à sua terra. Porque ele aprovou a guerra que a Síria e a Babilônia fizeram contra Israel. E ele disse que aquilo era a manifestação do seu juízo contra a sua própria casa. Mas ele disse, eles fizeram isso fora de medida. Eles fizeram isso com ódio, eles fizeram isso com violência, eles contaminaram a terra. E agora seriam julgados por isso. Então, eles seriam vencidos, eles seriam derrotados. Mas o verso 27 diz assim: eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, com densa nuvem de fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. A sua respiração é como um ribeiro transbordante que chega até o pescoço, para peneirar as nações, com peneira de destruição, e com um freio de fazer errar, estará nas queixadas dos povos. Ele ia fazer os povos errarem. Interessante, né? Ele condena os erros dos povos pelos próprios erros, muitas vezes, que eles praticam. Eles colhem os frutos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel, para assistirem à vitória do Senhor sobre a Assíria, sobre o Egito, sobre todos os inimigos que combateram contra o povo de Deus e que praticou a violência e que derramou sangue inocente. Então, as promessas do Senhor de vitória sobre os inimigos, mas não uma vitória que Israel obteria sobre os inimigos. Não. Israel não iria à guerra contra os inimigos.
E Israel não é um povo de guerra, Israel é um povo de paz. Israel é um povo chamado para anunciar as bem-aventuranças do Senhor. É para ser um povo que proclama o conhecimento do Senhor para toda a terra. Então, seria, na verdade, a promessa de derrota dos inimigos. Eles seriam derrotados um a um. Da Assíria, a Babilônia, o Egito, os aliados deles à volta de Israel, todos seriam derrotados pelo Senhor. Nós sabemos pela história de Israel que Israel não lutou contra esses povos, mas eles foram derrotados. Os grandes impérios caíram, porque o Senhor é quem os abateu. O futuro das nações que desobedecem à ordem do Senhor é o futuro da derrota. Serão destruídas, serão derrubadas, serão aniquiladas. A misericórdia, então, do Senhor está preparada para os seus fiéis. São as promessas em relação ao futuro que aguarda os fiéis, que voltarão a Sião com alegria. Eles voltarão cantando, eles voltarão celebrando, porque o Senhor lhes deu a vitória, o perdão. O Senhor perdoou as suas dívidas. O Senhor lhes deu recursos para retornarem. O Senhor lhes deu riquezas. E eles foram contemplados com as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe nossa vida hoje. E que estes capítulos de Isaías sejam para o crescimento espiritual, o amadurecimento da nossa fé e para aumentar o nosso conhecimento sobre quem é Deus, como é que ele age, como é que ele trata o seu povo, com quanto ele nos ama. Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenham todos um bom domingo para a glória do nosso Deus. Amém?